Olá a todos, hoje eu vou dar uma introdução sobre o sistema de arquivos BTRFS e as características que o diferem de outros sistemas de arquivos, como a criação de subvolumes, snapshots, compactação de arquivos no disco e a verificação de hash de todos os arquivos, né? Essas são características aí que os diferencia principalmente da família EXT de sistema de arquivos, né? Foi usada por muitos anos aí nas distribuições Linux, tá? Na introdução, eu vou dar uma introdução agora aos subvolumes. Vamos começar com eles, né? Os subvolumes no BTRFS permite o particionamento de um sistema de arquivos em subsistemas de arquivos separados. Isso significa que você pode montar subvolumes em um sistema de arquivos BTRFS independentemente. Eles se parecem no sistema como diretórios comuns, mas podem se comportar como partições. Eu vou demonstrar isso para os senhores criando um subvolume, tá? Eu vou acessar. Eu tenho um disco aqui. VDB, que tem sistema de arquivos BTRFS, é a VDB e a partição número 1 montada em MNT. Eu vou acessar MNT e aqui eu vou usar o comando BTRFS subvolume create e um nome que eu vou chamar de fotos. Vou dar um ls e veja que eu acabei de criar um subvolume chamado fotos. Veja que aqui ele se comporta muito, se parece muito com um diretório comum. Uma coisa que eu tenho que explicar para os senhores é que na maioria das vezes, na maioria das distribuições, você vai ver um subvolume começando sempre com o caractere de arroba. Então eu criei um outro subvolume chamado fotos e ele começa com o caractere de arroba. É comum você ver um subvolume sempre começando com o caractere de arroba. Por quê? Para diferenciar ele justamente de um diretório. Como ele se parece com o diretório, você iniciando ele com o caractere de arroba, essa convenção aí os difere de um diretório comum. O Fedora, os subvolumes no Fedora não usam esse caractere. Os subvolumes no Fedora não são criados usando esse caractere. Né? Mas o resto, a maioria das outras distribuições que usa BTRFS usam esse caractere. Então quando você vê o caractere de arroba, aí você está vendo, provavelmente está vendo um subvolume, tá bom? Que é a convenção mais usada aí. Para listar um subvolume, a gente pode usar o comando sudo btfs subvolume. Deixa eu acertar o sudo aqui. List, seguido do ponto. Tá? E aí você consegue listar o subvolume. Tá? Se você quiser listar imediatamente a partir desse diretório, né? Também tem o... Aqui dá no mesmo, né? Mas o subvolume, o primeiro comando, ele vai listar todos, tá? A partir do sistema de arquivos raiz, ele vai listar todos. Então, se eu tivesse dentro de fotos, eu tivesse outro diretório, sei lá, outro subvolume chamado família, esse primeiro comando eu listaria todos. Esse aqui ele lista o diretório a partir desse diretório que eu tô aqui, tá? Eu vou mostrar o subvolume também no Nautilus aqui. Vou acessar MNT. Você pode ver que ele se parece, né? E se comporta como diretórios. Tanto que se eu vir aqui, eu vou abrir uma nova aba. Pegar duas imagens aqui, copiar elas, vir aqui dentro do subvolume e colar elas. Pode ver que eles se comportam como diretórios normais aí no sistema de arquivos. Por isso a prática de usar o arroba, né? Para diferenciá-los, né? Mas ele tem uma coisa que os difere a independência, né? Eu vou
fechar aqui. E vou desmontar esse disco aqui, tá? VDB. Vou usar o comando. Tá. Eu desmontei a partição, né? E agora eu vou montar novamente ela. Só que agora eu vou montar o subvolume. Tá? Então para isso eu vou usar esse comando aqui, que é o mount. Traço O. Seguido de subvol, que eu quero montar um subvolume. E esse subvolume se chama fotos. Esse subvolume de fotos está dentro da partição 1, né? A gente criou ela ali naquele disco, né? Na partição 1 está montada em MNT. E eu quero montar ele em MNT. Se eu der Enter aqui e acessar MNT, você vai ver as duas fotos que eu joguei dentro do subvolume fotos. Mas você não vai ver o outro subvolume que eu criei com arroba. Por quê? Essa é uma característica interessante do subvolume. Você pode montar ele separadamente como se fosse uma partição. Ele não vai afetar o diretório pai ou outros diretórios, entendeu? E qual que é a vantagem disso? Vamos supor que você, sei lá, esteja num ambiente, você tem um HD de 1 TB e tem 4 usuários que compartilham um computador. Você quer criar uma partição home para cada usuário, né? Para eles terem sua própria partição de arquivos. Normalmente em XT4 você teria que particionar tudo isso aí, criar 4 partições, fora as outras partições de sistema, criar as homes, né, e montá-las para cada usuário, né? É isso durante a instalação do sistema, né? Com BTFS isso é desnecessário, você não precisa particionar o disco, você pode criar um subvolume, montar ele no FSTab e o usuário vai ter acesso somente ao subvolume dele. E esse subvolume dele que ele tem montado não vai interferir nos outros subvolumes. Então, em vez de você particionar o disco, você só vai ter um sistema de arquivos, uma única partição. E o BTFS tem condições de criar isso para você, né? De criar porções do sistema de arquivos independentes uma das outras, que você aí destina para o fio que desejar. Nesse exemplo foi homes de usuário, né? Isso acontece no Fedora, tá, senhores? Por padrão. Eu vou sair, eu vou desmontar novamente o disco VDB, vou dar um LSBLK e vocês podem ver que na minha partição VDA2 eu tenho montado o home e a raiz. Então em uma partição eu tenho montado 2 subvolumes, quer dizer, em um sistema de arquivo eu tenho montado 2 coisas. Isso tradicionalmente em um sistema de arquivos é impossível, mas no BTFS, graças ao subvolume, você consegue fazer isso. Eu vou montar a VDA em MNT para demonstrar para os senhores. Vou montar barra 10 barra VDA 2 em MNT. Vou acessar MNT. Eu vou dar um ls. Veja que aqui, se eu der ele vai me dizer que root e home no Fedora são 2 subvolumes. Então, o que acontece? Ele criou uma partição raiz e uma home em subvolumes diferentes. E eles a montou como se fosse uma partição. Lembra que eu usei o comando mount para montar o subvolume fotos? O mesmo ocorre aqui no Fedora, no FSTab. Tanto que se eu acessar e dar um FSTab aqui, veja que ele monta o subvolume root, com a opção subvol root e a subvol home, montando uma partição raiz e uma partição home, como se fossem partições, mas na verdade são subvolumes e são independentes entre eles, entendeu? Essa é uma vantagem incrível aí do subvolume, né? E como eu falei para os senhores, eu tenho eu vou desmontar aqui MNT e vou montar o VDB1.
Eu vou acessar ele, claro. E vou montar, vamos supor, fotos no FSTab. Para fazer isso é bem simples, tá? Eu vou vir aqui, vou dar um sudo, vou editar o FSTab. E basta vir aqui e colocar o disco, né? Aí eu poderia colocar o ID do disco, mas eu não vou fazer tudo isso para não complicar muito. É só uma demonstração, para fim de demonstrações. Então eu vou dar um dev vdb1, onde tem o subvolume fotos, né? Eu quero montar ele em MNT. E aqui eu vou copiar esses coisas. Só vou mudar o nome do subvolume, né? Que eu quero montar o subvolume fotos. Tem uma outra opção aqui de compressão que eu vou explicar mais pra frente, tá, senhores? Por enquanto vamos atentar que eu quero montar no disco VDB um subvolume chamado fotos. VDB, um subvolume chamado fotos, eu quero montar ele em MNT, tá? Então eu vou salvar aqui e vou reiniciar o sistema. Dá um reboot aqui. Vocês vão ver que depois que eu reiniciar o sistema, o subvolume fotos vai estar montado aí por padrão, como se fosse uma partição, né? Perfeito, o sistema iniciou, eu vou dar um ls blk e veja aqui, VDB, se eu acessar VDB vai ter duas fotos lá que eu joguei da primeira vez. Perfeito, o subvolume foi montado, ele está se comportando como fosse uma partição. Além de se comportar como um diretório, também se comporta como uma partição. Essa é uma característica muito legal de subvolumes, tá? Eu vou novamente desmontar MNT. Tá falando que está em uso, porque eu estou dentro do diretório, né? Eu vou dar o comando de desmontar. E vou demonstrar como deletar um subvolume. Eu vou criar novamente um subvolume aqui na minha home mesmo, tá? Então eu vou dar um btfs subvolume create. Vou chamar de fotos 2. Criei o subvolume, ele está aqui. E para deletar, senhores, é trivial. Eu troco o create aqui por delete. Claro, eu tenho que acrescentar o sudo. E pronto. Ó. Fotos 2 já não existe mais. Eu deletei ele. Então, para deletar é isso aí. Bom, senhores, essa é a primeira parte da introdução sobre volumes. Espero que tenha ficado claro. Na próxima a gente vai falar sobre snapshots. Olá a todos. Na primeira parte a gente falou sobre volumes. Agora a gente vai falar sobre snapshots, tá? Eu vou começar falando sobre uma característica importante de snapshots, que é o copy on write, né? Eu vou usar algumas imagens para ilustrar, para me ajudar também a desenvolver o raciocínio, tá? Vamos imaginar que nessa imagem aqui eu tenho um arquivo .txt logo aqui acima. E nessa imagem aqui eu tenho um sistema de arquivos ext4, tá? Esse arquivo, esse nome de arquivo em um sistema de arquivos, ele é um link para um inode, geralmente. Geralmente não, é um link para um inode. E um inode, são informações de dados, né? O inode ele tem informações de onde o dado está salvo no disco, né? Quais as permissões, né? Usuários que têm permissões para acessar esse dado. Qual a última modificação, a hora e a data da última modificação, enfim, entre outros dados, né?
Então o Inode, imagine o Inode como um CPF, né? Com o seu CPF eu tenho informações sobre você, né? Eu consigo o seu endereço, sua profissão, até dados biométricos aí, como sua cor de pele, cor dos olhos, cor de cabelo, enfim, vários dados eu consigo só com o seu CPF. O Inode é a mesma coisa, né? Ele é necessário no sistema de arquivos, porque o sistema de arquivo usa esse metadado, né? Para ter informações críticas desse dado, onde ele está localizado, acessos, permissões, enfim. E no sistema de arquivos tradicional como o XT4, quando você altera esse arquivo TXT e apaga uma frase e coloca outra, ele vem aqui no setor e grava a alteração em cima da alteração antiga. Então ele faz essa alteração, vem aqui em dados e grava essa alteração em cima da alteração antiga. E aí você tem um novo arquivo editado, né? Aqui foi editado aí. Resulta em um novo arquivo. O arquivo que você tinha anteriormente sem edição, você não tem mais, porque ele foi sobrescrito, né? O dado, a modificação aí sobrescreveu aquele setor com um novo, com um novo dado, né? Pulando para a próxima imagem, a gente tem o BTFS com Cobram Write, né? Quando o mesmo arquivo .txt é alterado no BTFS, ao invés de ele vir aqui e sobrescrever esse setor com um dado alterado, ele grava esse dado num setor vazio. Isso está representado aqui em vermelho. O dado foi alterado em arquivo.txt e foi gravado num novo setor. Foi gravado também um novo bloco com metadados, né? Veja que a gente tem dois blocos de metadados, o antigo ainda foi preservado, porém agora o nome do arquivo ele é um link apontando para um novo metadado que foi criado, que faz referência a esse arquivo novo, né? Por que o arquivo novo foi gravado em outra parte do disco, né? Num setor vazio e não sobrescrito? Porque fazendo isso, o que acontece? Você tem os dois arquivos. Você tem o arquivo antigo ainda aqui, representado em verde e preto preservado, não foi alterado. E você tem um novo arquivo editado. Então você consegue ter um histórico de versão de arquivo. Você não perde o outro arquivo, né? E isso é a maravilha do Copyright Write, né? Você, com essa característica, você consegue ter um histórico de arquivos. Tem um consumo maior de metadados, como você pode ver, né? A gente tem dois blocos só de metadados, isso é um sistema Coed aí vai ter mesmo um consumo maior de metadados. Outra coisa que acontece quando você grava novos dados em partes vazias do disco, você aumenta a fragmentação também. São alguns preços ínfimos que você tem que pagar por esse benefício, né? Então, já que eu expliquei aqui a questão do copyright, eu vou fechar aqui e vou para um terminal. E qual o benefício, além do benefício de ter benefício de ter histórico de versão, é que você pode criar snapshots, né? Vamos supor que aqui lembra dos meus subvolumes, né? Home e root. Vou até montar eles aqui. Eu posso criar snapshots, eles são criados a partir de subvolumes, tá? Eu crio um snapshot a partir de um subvolume. Então eu posso criar um snapshot desse root aqui e ele vai ficar preservado aqui. Se eu fizer dentro dessa raiz aí, se eu cometer um equívoco aqui, acabar apagando um arquivo importante, removendo um pacote, quebrar meu Fedora, eu consigo voltar esse snapshot graças àquela forma que o Copyright faz com o disco, né? Você consegue retornar um estado, como ele preserva o arquivo anterior, você consegue voltar ele. Então você consegue voltar ao estado que o sistema estava anteriormente, né? Esse é um benefício, né? Isso, graças a isso é possível criar snapshot, né? Então eu vou sair aqui, eu vou desmontar aqui
MNT. Eu vou montar novamente. Só que eu quero montar VDB1. Perfeito. Vou acessar aqui. Então a gente vai simular aqui. Vamos imaginar que fotos aqui seja meu root, então, né? A minha partição raiz do meu Fedora, né? Eu vou criar um snapshot dela. Desse fotos aí. Então eu vou vir aqui no sudo btfs snapshots subvolume snapshot, o nome do subvolume que é fotos, né? Eu quero criar um snapshot desse subvolume fotos. Eu vou chamar de foto snapshot. Snapshot. Pronto. Criei o snapshot, senhor. Veja que isso não é uma cópia, tá? Não é uma cópia. O copyright ele faz referências, ele usa os mesmos blocos do arquivo antigo, né? Ele só salva modificação em locais diferentes, mas ele ainda aproveita os blocos do arquivo antigo. Então, isso não é, a gente não tem o desperdício de manter arquivos, setores iguais, né? Ele é inteligente o suficiente para fazer as referências, tá? Então, vamos supor que nesse fotos aqui, em subvolume, que aqui eu estou imaginando que seja enfim, a raiz do meu sistema, né? Eu fiz uma cagada aqui e acabei quebrando o sistema. Mas aí eu lembrei que eu criei um snapshot, né? Eu criei um snapshot desse fotos aqui, que agora é a raiz do meu sistema. Então eu posso voltar para ele. Como eu faço isso? É simples, eu sou um sudo btrfs subvol delete, vou apagar esse fotos aí, porque como eu fiz um monte de tranqueirada nele aí, eu acabei tornando ele inutilizável. Eu vou apagar ele. Pronto, apaguei. E o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em sudo btfs subvolume snapshot, eu vou criar um snapshot novamente desse snapshot chamado fotos, só que eu vou chamar ele de fotos. Aí pronto, senhores. Retornei. Lembra que eu tinha criado o arquivo teste? Já não tem mais aqui. Por quê? Porque eu retornei ele ao estado que ele estava anteriormente. O snapshot é isso, senhores. É simplesmente isso. Tá? Eu fiz um exemplo com fotos, mas isso é perfeitamente feito com aquele subvolume root que a gente já tinha visto anteriormente no vídeo, tá? Eu poderia criar. Tanto que o BTF Assistant, ele faz vários snapshots daquele root e retorna para ele se caso você tiver algum problema, né? Aqui eu fiz tudo manualmente, mas que é para, enfim, exemplificar, mas o software lá faz isso automaticamente, tá? Então, a gente vai fazer outras coisas também. Eu vou transferir um snapshot para, um subvolume, um snapshot de um subvolume para outro disco, né? Eu vou aproveitar para deletar esses snapshots, esses subvolumes. Então eu vou passar fotos aqui, fotos e fotos snapshot. Pronto, apaguei todo mundo. Vou voltar aqui e vou criar um subvolume que eu vou chamar de fotos novamente, porque eu sou uma pessoa extremamente criativa, né? E ele tá aqui, ó, fotos, é um subvolume, tá? Eu vou vir aqui no Nautilus e vou mover dois pinguins aqui só para facilitar para dentro do subvolume. Então no subvolume fotos agora eu tenho os dois pinguins de novo lá. Vamos supor que eu queira mover esse subvolume para MNT, né? Que está aqui no meu VDB1, né? Eu tenho esse subvolume fotos e eu quero mover ele para VDB. Usar o comando mv, né, fotos para MNT não daria certo, senhores. Não é assim que se copia subvolumes, tá? Isso não daria certo. Você também copiar com Nautilus ali também não daria certo. Para isso você tem que usar uma ferramenta do BTRFS que se chama Send Receive. Tá?
Mas antes disso, você tem que criar um snapshot. Somente de leitura, tá? O manual fala que você tem que criar um snapshot do subvolume que você quer mover de disco. Somente de leitura, para isso a gente usa o sudo btfs subvolume snapshot -r fotos para fotos snapshot, né? Snapshot. Eu vou criar um snapshot somente de leitura. Veja que ele está criado aqui, né? Um snapshot somente de leitura. E é um snapshot de fotos. E agora eu consigo mover ele para MNT. Veja que MNT não tem nada, né? Então eu vou usar o sudo btfs send, né? O snapshot somente de leitura. Um pipe sudo btfs receive mnt. E pronto, senhores. Eu movi o snapshot para outro sistema, né? Para outro disco com BTFS. Está aqui o nosso. Deixa eu entrar aqui no MNT. Tá aqui as duas fotos. Só que tem um detalhe, né? Vocês viram que tem um cadeadinho no Nautilus. Por quê? Porque lembra que eu criei esse snapshot? Ele tem que ser criado somente como leitura para ser enviado. Tá aqui especificamente. Isso é feito para ser seguro, tá? Ser seguro transportar ele para outro disco. Por isso ele é criado como leitura. Só que ele ainda está como leitura aqui, né? Então se eu entrar nele aqui e tentar criar um arquivo de teste aqui, eu vou falar que só está somente de leitura. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu vou criar um snapshot novamente. Subvolume, snapshot. Eu vou criar um snapshot desse snapshot. Fotos, snapshot. Eu vou chamar de fotos. Pronto. Agora se eu acessar fotos, o snapshot. Eu consegui mover o snapshot, consigo criar arquivos dentro dele e está tudo perfeitamente. Esse snapshot aqui, esse fotos snapshot aqui, né? Eu consigo dar um delete aqui e apagar ele e manter só o fotos, tá? Então, pessoal, foi isso quanto a snapshots que eu queria demonstrar. A próxima etapa aí é falar sobre compressão de disco, compressão de arquivos no disco, tá bom? Até lá. Bom, pessoal, a gente está voltando. Eu falei sobre subvolumes, snapshots, e agora a gente vai falar sobre compressão no BTFS, tá? O BTFS, por padrão, aqui no Fedora, como vocês podem ver aqui no FSW, ele tem uma linha, um parâmetro aqui chamado compress, ZSTD1. Então, todo o arquivo aqui no BTFS no Fedora, por padrão, ele é compactado. Ele não ocupa o real espaço dele. O próprio sistema de arquivos, na hora que escreve o arquivo no disco, ele joga esse algoritmo aqui de compactação, que tem níveis, tá? Aqui eu estou no nível 1, mas ele vai até, salvo engano, eu posso estar enganado, salvo engano, acho que vai até 9 ou mais, não me recordo. E aqui ele está no nível 1, que é o mais baixo, tá? Mas mesmo assim ainda tem uma excelente compactação. E esse algoritmo de compactação, o ZSTD, também é muito bom. Então, todo o arquivo aqui no Fedora, ele tem essa compactação por padrão, que ajuda, né, a você ter mais espaço livre no disco, principalmente em SSD, né? Eu sei que existem SSD maiores hoje em dia, mas geralmente as pessoas tendem a ter SSD pequenos, né? E você ter um algoritmo de compactação aí te ajuda a ocupar, os arquivos ocupar menos espaço em disco, ter mais espaço livre para trabalhar, tá? Para demonstrar a compactação, eu vou criar dois diretórios aqui. Eu vou acessar um diretório que chama btfs compress. Eu vou criar dois diretórios aqui, tá? Os dois diretórios um com compressão e outro sem compressão. Esse diretório sem compressão, eu vou desabilitar a compressão nele, tá? Com esse comando eu vou
desabilitar a compressão. Então eu tenho o diretório com compressão, com a compressão ativada por padrão que vem por Fedora, e esse sem compressão que não tem compressão nenhuma, tá? Então para demonstrar aqui, eu vou acessar esse diretório sem compressão e vou criar um arquivo nele. Eu vou criar um arquivo aqui de aproximadamente 1,2 GB, tá? Com o comando dd, né? Ele criou o arquivo. Você pode ver que eu criou um arquivo que chama arquivo teste. Se eu der um do sh nele, ele tem 1,2 GB. A gente tem um comando também no BTFS, que é o comando compsize, que ele vai mostrar a taxa de compressão do arquivo, né? no BTFS. Então ele mostra o quanto esse arquivo foi comprimido no disco. Veja que ele está usando o espaço dele normal, né? Sem compressão nenhuma. Em disk usage aqui ele está usando o tamanho dele real, né? Você vê que não tem nenhuma compressão, né? Porque a compressão aqui está desativada. Se eu tentar fazer o mesmo procedimento agora no diretório com compressão, né? Eu vou criar o mesmo arquivo de 1.2 GB. Vocês podem ver isso aqui, né? O mesmo tamanho. Eu vou usar de novo o comando compsize nesse arquivo teste. E veja agora que ele está usando 37 MB, né, do disco. Você veja que a compressão aqui foi excelente, né? De um arquivo de 1.2 GB, apesar que é um arquivo x0, né, feito pelo DD, então não é difícil comprimir isso, mas mesmo assim, veja que a compressão aqui foi muito boa, de 37 MB, de 1.2 para 37 MB, né? Veja que ele quando está descomprimido, o tamanho real dele é de 1.2, mas ele está usando isso aqui realmente do disco, tá? Então o sistema de arquivos compactou ele e salvou ele no disco, compactado aí para economizar espaço em disco. Então essa é outra característica show da bola aí do BTFS que eu queria demonstrar para os senhores. A próxima a gente vai falar sobre a verificação do BTFS, né? A hash aí dos arquivos. Até lá. Olá pessoal, na parte final aqui a gente vai falar sobre a verificação de hash de todos os arquivos que o BTFS faz, tá? Vou usar esse comando aqui, o BTFS File System Usage, e vou usar a partir do subvolume raiz, tá? Para me explicar. O BTFS tem outra característica interessante, que ele cria uma hash, né, de todos os arquivos no disco. E toda vez que ele acessa esse arquivo no disco, ele compara essa hash. Se ele verificar que a hash não bate, né, veja que ele não recupera arquivos, tá? Ele não é um FSCK. Ele só compara hashes. Se ele verificar que essa hash não bate e o disco ou tiver um perfil de RAID ou o dado for duplicado, ele consegue recuperar esse dado, tá? Caso contrário, ele só avisa o usuário mesmo. Veja aqui no meu perfil aqui, ó, de dados, onde está destacado em branco, eu tenho um perfil single de dados, né? O que quer dizer? Quer dizer que se algum arquivo a hash não bater, o BTFS apenas vai me avisar que ele não consegue recuperar o arquivo, tá? Ele vai verificar que essa hash está diferente, mas ele não vai conseguir obter uma cópia, porque eu tenho perfil de dado único. Aqui eu não tenho RAID e o sistema de arquivos por padrão no Fedora não vem duplicado os dados, tá? O que vem duplicado? O metadado. Veja que o metadado aqui está em dup, que é duplicado. Quer dizer que esse metadado no disco ele é duplicado, né? Tem dois dele dentro do sistema de arquivos, né? Então, se um metadado, lembra dos nodes que a gente viu mais cedo, né? E eles são nodes, né? São partes estruturais de um sistema de arquivos. Se você perder um node de um arquivo, o sistema de arquivos não vai saber onde localizar o dado no setor. Ele vai ter o dado lá, mas ele não vai saber como
como lidar com esse dado, porque ele não sabe onde está, não sabe a permissão, não sabe nada sobre ele, né? É como se você perdesse seus documentos, né? E tivesse amnésia. Como é que vão saber quem é você? Entendeu? Então, como o metadado é uma característica importantíssima de um sistema de arquivos, no BTFS em discos únicos, ele é duplicado, tá? Então, se acontecer alguma coisa, a hash não bater, pelo menos do metadado que tem estruturas fundamentais do BTFS, como inodes, ele consegue recuperar, tá? E para rolar um scrub, né, fazer o BTFS comparar as hashes aí, te avisar se teve algum erro, é só rodar esse comando aqui, tá, senhor? Tem um comando que roda em segundo plano, mas eu prefiro usar o parâmetro "-m" maiúsculo aqui, porque ele já fica em primeiro plano mesmo, né? E quando acabar ele já mostra o resultado. Então ele está fazendo a verificação da hash de todos os arquivos no sistema de arquivos, né? E comparando para ver se está tudo em ordem. Tá? Tem que aguardar mesmo, né? É um procedimento... era para ser rápido aqui, né? Ainda tem que tá demorando, né? Tomara que tenha alguma coisa, saia algum erro, pelo menos eu demonstro. Mas eu acho que não vai sair nada não. Mas deu pra... Só com a minha simples explicação aí já deu para entender. Já que ele terminou todo o scrub, né, e relatou que não teve erros. Quer dizer que ele comparou a hash de todos os arquivos aí, de dados e metadados, e está tudo em ordem. Bom, senhores, é o fim da minha introdução sobre o sistema de arquivos BTRFS. Eu espero que o senhor tenha gostado, tá? Se possível, compartilhe esse vídeo em outros grupos, né? É um assunto meio maçante, acho que ficou longo o vídeo. É para quem gosta de escovar bits mesmo, igual eu. Mas eu acho que sempre tem alguém aí que quer aprender um pouco mais, né? Conhecer um pouco mais. Não faz mal para ninguém, né? Se aprofundar um pouco, tá? Um forte abraço para os senhores. Fiquem com Deus.